E sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Mug e hoje irei fazer mais uma mini review do jogo que tá na thumbnail. E PS, eu realmente não sei a pronúncia correta do nome desse jogo. Se eu estiver falando errado, foi mal, mas vamos nessa. Novamente, os dados técnicos estão na tela, vocês dão pause, leia aí, a gente já continua. Pera um pouco. Eu tô fazendo um review de um jogo da EA. Mas a EA faz jogo bom? Os jogos da EA atualmente estão saindo uma... Vamos embora, vamos falar sobre fé. História, vamos falar logo da história desse jogo. Cara, a história desse jogo é um ponto muito interessante, mas esquisito ao mesmo tempo, tá? A gente joga controlando um pequeno bichinho que parece com uma raposa com pelos de porco-espinho. É isso mesmo, produção? Ó, olha na tela, vê aí. Eu acho que parece um pouco assim. Mas, tecnicamente falando, pelo enredo que eles passam, é uma raposinha. Show de bola. E o nome dessa raposa é Fé. Ou Fê, enfim. E no decorrer da história, então, a gente percorre pelo mundo dessa raposa, ajudando áreas que estão sendo dominadas por criaturas meio malignas, que abduzem as outras criaturas daquele mundo. A história em si não é muito complexa, mas também não é muito clara do porquê a gente tá fazendo tudo aquilo. Ao menos não até o fim do jogo, né? Então, enfim. Mas por que não é tão clara assim, gente? Esse jogo, ele não tem nenhum diálogo, tá? Você não tem leitura. Você não vê nada, não tem legenda, não tem língua inglesa, não tem nada. É só visual, tá? Basicamente a interpretação desse jogo. Você não vai ter nenhuma linguagem falando pra você, você vai ter uma caixa de diálogo falando contigo ou alguma coisa do gênero. Você precisa ter de interpretação visual do que tá acontecendo. Obviamente não é uma coisa tão difícil, porque fica bem claro ao que tá acontecendo, tá? E até devido ao gameplay, eu achei bem interessante, porque faz todo sentido com a parada de comunicação do Fé com as criaturas do jogo, daquele habitat, coisa do gênero. A história é bem isso mesmo, tá? Não tem muito o que colocar aqui. Então eu vou dar minha nota pra história de Fé, que é... Não tô entendendo, mas tô gostando / 10. Cara, tem umas horas que você fica realmente se questionando de tudo. Por quê? Por quê? Por que eu tô aqui? Quem sou eu? O que tá acontecendo? Onde eu tô? Enfim, mas no final tudo faz sentido. É obviamente que ao decorrer do jogo, às vezes você vai ficar meio perdido do que tá acontecendo, mas no final eles te explicam o porquê de tudo que tá acontecendo. Ambientação gráfica, vamos falar sobre isso. E nesse jogo, tá? É uma coisa interessante que a gente não precisa ter muito poder gráfico para se tornar um jogo bonito. Nota-se claramente que esse jogo não é um jogo que teve tanto processamento gráfico, mas mesmo assim foi um jogo bonito. É um jogo bonito visualmente falando, tanto no character design das criaturas quanto o background do jogo em si. Duas coisas também fortalecem muito nessa ambientação, que é a soundtrack, muito suavezinha, muito gostoso de jogar, muito bacana, e a iluminação. A iluminação e a troca de cores é uma coisa nesse jogo sensacional, que ao percorrer do jogo, quando você está em algum momento do jogo, você vai ter uma iluminação focada mais no azulado, você vai ter uma iluminação focada mais no esverdeado, no avermelhado e por aí vai. Tem essa troca de coloração direto, acho que é uma coisa bem da hora disso daí. Como um todo, a ambientação gráfica fica bacana, é uma situação bem legalzinha desse jogo. Entretanto, você nota que não é uma situação que foi muito elevada. Poderia ter sido feito melhor, mas eu acho que se fosse feito melhor, talvez encarecesse demais esse projeto. Vamos lá. Minha nota para ambientação gráfica. LSD / 10. Muitas cores bonitas, uma musiquinha suave no jogo, muito da hora. É isso aí. Jogabilidade. Ok, esse é o diferencial desse jogo. Nossa raposinha Fé consegue aprender linguagens de outras criaturas do mundo. Quando ela se comunica com essas criaturas pela primeira vez, existe ali uma troca, um elo sendo feito dela com as criaturas. É uma coisa bem legal de se ver, inclusive. É o momento crucial do jogo, porque isso faz você se progredir e avançar mais ainda no decorrer do jogo.
Fora isso, tá? Existem as skills que ela vai aprendendo e melhoram sua mobilidade pelo mundo, tá? Você pula, você corre, você pula, você escala, você pula, você plana, você pula, você faz pirueta no ar, você pula, você voa, você pula. Você pula muito nesse jogo, você pula pra caramba nesse jogo. Sério, como você pula nesse jogo? E Fé é um jogo de aventura, né? Um jogo de aventura barra ação ali, mas que me lembra muitas vezes um jogo de plataforma como Ori. Na verdade, eu acho que tem muita situação parecida entre os dois, porque ambos são criaturazinhas bonitinhas e por aí vai, mas vamos pensar na jogabilidade. Eu acho que é muito parecido algumas coisas de Ori com as situações de Fé. Você tem aquelas skills que você vai ganhando ao percorrer do jogo e por aí vai. Se você gosta de jogos de plataforma como Ori, você provavelmente vai gostar de Fé. Fica essa dica. Nota de jogabilidade. What Does the Fox 6/10. Como é uma raposa, você vai escutar muito barulho dessa raposa. E como vai escutar? Enfim. Vamos para a minha experiência como um todo agora. Primeiro de tudo, eu joguei esse jogo no Nintendo Switch. Embora ele seja multiplataforma, tá? Tem pra tudo aí. Existe PC, existe PS4 e por aí vai, a porra toda. Mas eu joguei no Switch e eu recomendo altamente jogar ele no Switch. A minha experiência no Switch foi muito boa. Ele tem aquela situação do acelerômetro, que é algo bem presente nele, tá? E faz uma boa diferença. Acelerômetro, pra quem não sabe, é aquela situaçãozinha de mexer o controle e controlar alguma situação, como tem no Zelda, como tem em outros jogos também do Nintendo Switch. Então eu acho que talvez jogar no PC não seja a mesma experiência do que no Switch ou até no PS4, que eu sei que o controle do PS4 também tem essa paradinha. Bem, o preço dele não é tão alto. Eu comprei ele pro Nintendo Switch em promoção, mas para PC você consegue achar ele por R$70. No Switch, até nas eShops, você procurar uma eShop bacaninha, preço full, ele deve sair uns 75. Então eu acho o preço muito parecido. Para quem tem Nintendo Switch, recomendo pegar pelo Nintendo Switch, porque a diferença pro PC e Nintendo Switch é bem pouca. E obviamente, né, existem as promoções aí. Eu falei bastante coisa boa desse jogo, né? E ele é bem pouco conhecido. Por que diabos? Então, ele tem um pequeno problema, que ele é muito curto. Ele é muito curto. Eu terminei a história dele com menos de 7 horas de jogo, gente, tá? Depois que faltou fora a parte da história, mais 2 horinhas eu terminei. E eu sou uma pessoa meio lenta pra jogar ainda, tá? Então eu realmente achei que faltou ter mais coisas a se fazer nele. Você precisava de mais áreas, mais coisas de descobrir, por aí vai. Mas mesmo assim, é uma ótima opção. Se você quer uma diversão certeira ali, ó, de poucas horas, vai nele. Aproveita quando tiver uma promoçãozinha em algum lugar e adquire esse jogo, que você não vai se arrepender. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, caso não seja inscrito no canal, se inscrevam aí, curta e compartilhe, comente inclusive qual jogo querem que eu faça um mini review, que caso eu tenha jogado, eu vejo se eu faço. E é isso, valeu, falou, até a próxima.